Bem, queridos, como nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, toda semana nós damos a sequência dentro do que nós estamos falando, não é? Hoje nós iremos para o capítulo 6, do versículo 6 em diante. Acredito que não vou conseguir falar tudo hoje, né? Por causa dessa parte que iremos começar hoje. Acredito que na próxima semana que nós encerraremos, devido ao assunto ser um pouco mais extenso que os demais que nós falamos. Então presta bem atenção para a gente entender. No capítulo 6, todos estão com a Bíblia aberta? Amém. Vamos acompanhar pela Escritura, a partir do capítulo 6, verso 6 até o versículo 10. Amém? Que nos diz assim: de fato, a piedade, acompanhada de alegria espiritual, é grande fonte de lucro. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e destruidoras, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Amém, amados? Então a gente vai estudar um assunto delicado, mas muito atual, e que nós, como crentes, como filhos de Deus, como discípulos do nosso Salvador Jesus, nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia ela ensina tudo. Só não aprende quem realmente não tem interesse de aprender. Então vamos tratar hoje sobre a questão da ganância, do exagero, do apetite ganancioso por ter. Paulo, ele nos ensina aqui escrevendo a Timóteo, como eu já tenho dito a vocês, um pastor jovem, mas era um pastor da maior igreja da Ásia, que era a igreja de Éfeso, e Paulo traz a Timóteo as orientações essenciais para que ele seja um bom ministro, um bom pastor e, acima de tudo, tenha sucesso na sua vida espiritual. Porque muitos começam bem, mas não continuam bem. Então você precisa começar bem, continuar bem, para chegar até o fim bem. Como o profeta Daniel, no último capítulo do seu livro, Deus traz uma mensagem para ele, para a nação de Israel, dizendo: tu, porém, vai até o fim. Não é? O próprio Jesus disse: ser fiel até a morte, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Então não adianta muitas vezes a gente ter aquela alegria do começo. A nossa alegria espiritual, ela deve ser contínua. A palavra de Deus diz no capítulo 15, verso 58 da carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam
firmes, constantes e abundantes. Firme, constante e abundante. Se você continuar constante, firme, firmeza, convicção, certeza do que você quer e aonde você está. E isso vai lhe dar constância, e a sua constância, não é? Vai lhe dar abundância espiritual, contentamento em Deus, contentamento em Jesus. Então Paulo aqui, ele ergue a voz para advertir sobre os perigos da ganância, que não são poucos no mundo em que nós vivemos, principalmente na época em que nós estamos, onde as pessoas estão mais preocupadas em ter, em possuir, em aparecer, em se destacar, em ser aplaudido, em ser visto, em ser ovacionado. E quando alguns perdem isso que eles acham que são de extrema necessidade, eles perdem o sentido, eles caem em desgraça, perdem o sentido da vida, caem em desgraça e se autodestroem. E Deus nos chama para vivermos uma vida simples e objetiva. Então vamos analisar, não é? Dentro dessa questão da ganância, 4 fatos muito importantes que Paulo apresenta aqui nesses textos. Por isso que eu disse um pouco longo. Acredito que hoje a gente não vai concluir essa parte, não é? Mas vamos ver onde Deus nos permitirá chegar. Amém. Então, dentro dessa questão, dentro desses 4 fatos que Paulo ele traz aqui dentro dessa questão sobre a ganância, a gente vai iniciar. O primeiro é que a riqueza, preste bem atenção, a riqueza não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade. Há quem pense que é o dinheiro que traz a felicidade. Não, senhor. Se o dinheiro trouxesse a felicidade, não existia ricos, empresários se suicidando, não existia famílias que herdam as posses dos pais, brigando na justiça e se autodestruindo. Não é? Então, para que a gente traga aqui um exemplo, nós vamos ver o que Jesus, o que o Cristo, o nosso Salvador, ele ensina no Evangelho, no capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Vamos ler Lucas 12. O versículo 13 ao 21. É forte, viu? Essa passagem. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, diz assim: E aconteceu que nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Veja aí, um homem no meio da multidão já procurou Jesus para resolver um caso de família, de herança, em que um ficou com tudo e não queria dar ao irmão o que lhe era de direito. Você já começa aí vendo uma briga de família, uma briga de irmãos, em que um deles foi recorrer a Jesus para que ele resolvesse. Versículo 14. Porém, Jesus lhe replicou, dizendo: Homem, quem me designou ser o juiz ou o negociador entre vós? Em seguida, Jesus
lhes advertiu: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que possa conseguir. Ou seja, o rapaz que o procurou, ele não procurou porque ele era uma pessoa que precisava. Ele era uma pessoa que tinha direito, era o direito a uma herança deixada, certo? Mas ele não era uma pessoa pobre. Ele era uma pessoa que estava brigando porque queria mais. Porque queria mais. Então, veja o que a palavra de Deus nos ensina sobre a ganância. Ele tinha, mas queria mais. Presta atenção. Verso 16. E lhe propôs Jesus, usando o ocorrido, o que estava acontecendo de fato. Jesus propôs uma parábola e disse: as terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo, dizendo: o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi: come. Assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhes afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens guardado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que quer dizer isso aqui? Deus está condenando a riqueza? Não. Não, de forma alguma. O que Deus está dizendo aqui com essa parábola é que quando a gente foca na riqueza, o nosso coração fica lá. Jesus disse: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Amém. E isso muitas vezes acontece porque nós somos levados, escute, viu? Pelas circunstâncias da vida, e que nós absorvemos, pegamos para a gente. Temos uma necessidade, aí a gente diz: poxa, escuta, eu preciso comprar isso. Você precisa comprar, mas você pode passar sem isso. Mas tem gente que não. Então, eu preciso ter. E nessa ânsia de ter, ele faz o que não deveria fazer. O quê? Dívidas. Coloca o coração em situações que são criadas pelo desejo de ter. E nós precisamos entender, irmãos, que antes de ter, nós precisamos ser. Amém. Ser o que, pastor? Crente. Equilibrado, controlado, comedido, responsável. Porque não adianta, escute, você ter as coisas e, consequentemente, de você ter as coisas, você está com a sua vida completamente destruída. Destruída, desorganizada. Perdeu, as pessoas não confiam em você.
te socorrer. Por quê? Não tem confiança em você. Porque já percebeu que você é uma pessoa que não tem controle. Isso tudo está dentro desse contexto aqui. Está escrito ou não está? Sim ou não? Sim. Então Paulo usa, escuta bem, a palavra grega chamada autarqueia, que significa aquilo que é suficiente em si mesmo, indicando que os crentes são abençoados com tudo o que necessitam para serem felizes, ainda que atravessando momentos de crise e de sofrimento. Porque é Deus que traz o contentamento. A felicidade, escuta, como a gente leu aqui, olha, não está baseada na quantidade de bens que você acumula. Versículo 15 do capítulo 12 de Lucas. Vamos reler? Em seguida, Jesus lhes advertiu: tende cautela, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Então a vida não se constitui no acúmulo de coisas que você deseja, que você quer. É o que a Escritura está dizendo. E nós estamos vivendo em uma época, irmãos, que os crentes estão abraçando o modo de vida do mundo. Que Jesus disse: não estejais, pois, ansiosos por coisa alguma, porque por essas coisas os gentios procuram. Jesus estava dizendo: você não é gentio. Ou seja, você faz parte do meu reino. Você está debaixo do meu cuidado. Você está debaixo da minha bênção. Por que você está tão preocupado em ter e possuir? Aí ele começa a dizer: veja as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, todavia o vosso Pai Celestial cuida delas. Veja os lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Então Deus está dizendo para nós aqui que a nossa necessidade primária é estar nele, ser feliz nele, viver para ele, obedecer a ele. Que o que você precisa, ele vai trazer a você quando você menos espera. Aleluia. Deus traz. Eu vou contar um exemplo bem rápido. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu disse: Senhor, eu estou precisando de um sapato. Um sapato. Porque eu só tenho um par de pé, então eu preciso de um par de sapato só. Senhor, eu estou precisando, mas eu não posso nesse momento, eu vou me aquietar. Me aquietei. Não fiquei, eu quero, não. Eu só disse isso. Quando foi domingo, a irmã chegou e me deu um par de sapato. Me deu de presente. Eu não pedi a ela não sabia que eu tinha pedido, mas quando chegou no culto: pastor, eu tenho um negócio aqui para lhe dar. E uma pessoa que não é frequente aqui. Deus mandou. Só errou no número, né? Eu tive que trocar. Né? Ela trouxe o 41, meu número é 44, eu fui trocar. Eu desejei. Mas não fiquei: Senhor, eu quero, vou tirar de onde não tem para ter. Não. Pé no chão e cabeça no céu. Lá em cima. E o pé no chão. Ou seja, eu estou em Cristo, eu sou salvo em Cristo, sou lavado em Cristo, sou perdoado em Cristo, sou mais que vencedor em Cristo, mas eu tenho os pés no chão.
realidade. Se Deus quiser tirar-me da minha realidade, Ele tira. E faz, porque a palavra de Deus diz que Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz. Ele, porque Ele tem poder, mas eu não tenho. Eu dependo dele, você depende dele, nós dependemos dele. Ele usa que nem você espera e traz. Toma, aqui é teu. Acabou. Porque Ele pode fazer. E dentro desse sentido, irmãos, que Deus traz a nós aquilo que é suficiente. E quando nós começamos a ser gratos a Deus, Ele traz sobre nós uma graça ainda maior. Paulo, lá no capítulo 4 de Filipenses, 4 de Filipenses e versículo 11. Veja o que é que Paulo diz. Veja que coisa tremenda Paulo diz. Capítulo 4, verso 11. Paulo diz assim, ó: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação que Deus me permita estar. Eu estou satisfeito. Aí ele diz no versículo 12: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Ele aprendeu porque ele entendeu que a suficiência dele era Cristo Jesus, o Salvador. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. Mas eu estou dizendo que quando quando Deus, Ele é suficiente em nós. Como diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sabe por quê? Porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Deitar quer dizer repousar nele. O Senhor é meu pastor e eu repouso nele. Sabe por quê? Porque Ele leva-me a águas tranquilas por amor do seu nome. Então Deus está dizendo que Ele é pastor, o nosso pastor, nos faz repousar nele, e quando nós repousamos nele, Ele nos conduz a águas tranquilas, refrigera a nossa alma por amor do seu nome, e diz: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eita glória. Deus transmite o quê? Segurança. Tenha certeza que eu estou no controle das coisas. Agora, para isso acontecer, você precisa estar plenamente nele. Confiar inteiramente nele. Não ser aquela pessoa gananciosa. Quanto mais tem, nunca está satisfeito com o que tem. Eita, rapaz, escuta aí. A irmã Clarinha trocou de óculos. O óculos dela até é bonito. Um exemplo. Aí eu disse: vou trocar o meu também. O meu faz 6 meses que eu troquei, mas eu vou trocar. Por quê? Porque o de Clarinha é muito bonito. Eu vou fazer o meu, vou ficar igual dela. Irmão, ninguém procura as coisas para disputar com o outro, quem tem o mais, o melhor e o mais bonito, não. Não. Não é assim.
você vive da forma que Deus permitiu você viver. E não fique preocupado porque o outro tem e você não tem. O outro tem, glória a Deus. Você não tem, mas vai ter. Espera. Espera. Porque tem pessoa, escuta bem, tem gente assim, olha, fulano tem. Aí chega para fulano. Escuta, fulano, me ajuda aí, fulano. Eu estou precisando aí de uma coisa lá em casa, a coisa está apertada. E a pessoa, às vezes, tem. Escute bem, tem condições de dar, mas acontece que às vezes as pessoas que têm condições de dar também gastam. Tem um padrão de vida, tem um custo de vida, e às vezes a pessoa que acha que aquele que tem vai dar dinheiro, agora não tem, vai ser um caba miserável. Eu sei que ele tem, mas ele não vai. Rapaz, você não sabe o que ele fez com o dinheiro, se ele pegou o dinheiro, teve que pagar uma coisa que surgiu, o carro quebrou, a caixa da... Porque acontece, ou não acontece? O cara está bonzinho o carro, daqui a pouco o carro começa a bater, quebrou. Eita, o que foi? Deu um problema na biela, deu um problema no motor, entrou a bomba d'água, parou o carro. Aí aquele dinheiro que ele tinha guardado, que ele podia arranjar, ele gastou no carro, o cara fica xingando o outro. E aí? Que a gente não sabe, irmãos, o custo de vida de cada um tem uma maneira de viver. Então a gente precisa estar inserido dentro daquele contexto que Jesus disse, lá em Lucas 12, 21. Que a gente precisa ser rico para Deus. A nossa principal riqueza é a riqueza espiritual. Porque toda a riqueza aqui vai ficar, ela vai passar. Então você vê Paulo falando aqui sobre o contentamento dele, sobre a felicidade dele, sobre a vida de paz que ele tinha, porque ele aprendeu. Ele entendeu que Deus era a sua suficiência. Aleluia. Suficiência. Glória ao nome de Jesus. A fé humilde e resignada. Resignação fala de uma pessoa que tem uma vida de piedade, de busca, de oração, de leitura, aliada à satisfação em Cristo, ou seja, aquela pessoa que está contente com Cristo, independente da situação, produz o grande lucro do crente. O termo grego, autarqueia, traduzido por contentamento, significa uma suficiência interior que nos mantém em paz, a despeito das circunstâncias exteriores. A palavra era um termo técnico na filosofia grega usado para indicar a independência do homem sábio com relação às circunstâncias da vida. Um homem sábio. Irmãos, eu ando um pouquinho, né? De vez em quando a gente... E eu gosto muito de andar a pé, não só porque eu gosto, mas porque tenho necessidade de estar mexendo. Não é? O carro da glicose, eu tenho que... Quanto mais eu me mexer, melhor para a minha saúde. Irmãos, eu passo em lugares que eu vejo homens, jovens, que têm potencial, mas na beira da rua, nas esquinas, pedindo esmola. As pessoas olham para eles assim, homens inutilizados para viver. Inutilizados para viver. Por quê? Porque foram quebrados na sua forma de ser educados. Não aprenderam o trabalho. E por não aprender o trabalho,
a conquistar as coisas com o trabalho, com a força, com resiliência, passam por situações decadentes e humilhantes, que a gente vê homens jovens pedindo: me ajude, eu estou precisando, eu estou com fome. Mas se você disser para ele assim: olha, a gente tem ali uma metralha para tu tirar ali, né? Ah, não aguento não. Não aguento não. Tem força não. Não tem. Não tem reação. Porque foi uma geração educada, baseada em ideologia. Escute, e muita culpa disso são dos pais, que criaram os filhos frouxos. O governo dá. Tá tudo certo. Né? O governo dá. O governo dá, né? Tudo frouxo. Lugar de criança é na escola. A criança tem que estudar. Mas se ela chegar em casa, pelo menos eu sou de uma época, de uma geração, em que a gente tinha que trabalhar, não tinha esse negócio não. Tinha que buscar. Às vezes, eu estava no comércio do meu pai, eu não tinha força, eu com 7 anos, não tinha força de levantar uma grade de refrigerante, porque as grades antigamente, hoje é de plástico, antigamente era de madeira. Aí eu dizia: eu não consigo não. Ele dizia: arraste, mas traga para cá. Eu saía arrastando, com dificuldade, mas trazia. Com 11 anos de idade eu já carregava saco de feijão nas costas, de farinha, saco de 50, de 60 quilos. Não morri. Estou aqui. Os meninos de hoje você dá. Há casos, irmãos, que a mãe vai para o mercado, faz a feira e pede para o menino carregar. Ele diz: eu vou carregar a sacola. Eu vou carregar não, porque eu tenho vergonha de carregar a própria comida que nem foi ele que comprou. Tem vergonha de carregar uma sacola na rua. Vai na padaria comprar o pão. Eu não, eu tenho vergonha. Só a misericórdia. E um homem sábio, ele aprendia a lidar com a circunstância, não era usando o sentimento ou a emoção, mas o entendimento. Estou numa situação difícil, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar. Teve um caso, irmão, verídico, que aconteceu aqui no Brasil. Um homem estava desempregado. O que ele podia fazer, ele tinha feito para sair da situação. E um dia em sua casa ele recebeu um e-mail. Esse e-mail era para o cunhado dele. O cunhado dele. E chegou no dele. Ele abriu e leu. Quando ele leu, era um e-mail assim, dizendo: você está vendendo por quanto? Eu sou fulano de tal, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos e eu estou precisando de madeira. E só o Brasil tem a madeira, essa madeira que eu quero. Por quanto você está vendendo 1 metro cúbico? E ele não vendia madeira, quem vendia madeira era o cunhado. Foi o que ele fez. Ele se informou, ele respondeu, disse: daqui a tanto tempo eu te dou a resposta, deixa eu fazer a consulta. O cara estava desempregado, não entendia nada de madeira. Ligou para o cunhado que entendia. Ele disse: quanto está custando 1 metro da madeira tal? Ele disse: tanto. Ele foi anotando.
A doutora depois enviou um e-mail para o cara lá dos Estados Unidos. Ele disse, eu quero tantos metros cúbicos. Foi o que ele fez, comprou a madeira do cunhado e vendeu para o americano. Nessa venda que ele fez, ele abriu uma empresa. Dessa empresa que ele abriu, deixou aqui e levou para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, ele fez nos Estados Unidos o que o cunhado ensinou ele a fazer aqui no Brasil: preparar a madeira para vender a madeira já preparada, que lá eles não fazem assim. Resultado, criou a maior empresa de madeira dos Estados Unidos de um brasileiro. Porque ele recebeu um e-mail errado, mas ele viu naquilo ali uma oportunidade. Ô irmão, quantas oportunidades às vezes Deus nos dá? Que a gente diz assim, não, mas isso aqui não é para mim não, eu não faço isso não. Aprende. Ele também fazia não. Aprende. Você tem que reciclar, mudar. Eu desde que nasci sempre fui comerciante. Só sabia comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Mas chegou um tempo que eu tive que me reciclar. Tive que mudar. Deus me botou para situações que eu disse, eu não quero, Deus. Mas Deus disse, esse é o caminho. E eu, não, Deus, mas Deus disse, é o caminho. E Deus me levou para um canto que eu não queria, aprendi. E fiquei, porque ou eu ficava, ou eu não tinha dinheiro para me sustentar, e os passarinhos também. Então eu vou ficar aqui. Não gosto, mas eu estou aqui. Mas fui aprendendo. Fui fazendo curso, eu fui fazer um curso para aprender a fazer uma coisa que não era para eu ganhar dinheiro, era para ajudar os irmãos. Fiz um curso de cabeleireiro, fiz dois, para cortar o cabelo dos irmãos que era da igreja, que vivia desempregado, que não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. Eu, com pena, fiz um curso só para cortar o cabelo dos irmãos. Glória a Deus. Quem diria que eu ia ser cabeleireiro? Anos depois do curso que eu fiz, eu fui empurrado para a área de cabelo, que eu não queria. Saí, fui demitido do emprego, 5 meses recebendo auxílio-desemprego. E procurando. E nada. E um amigo meu disse assim, Silvio, rapaz, coloca um salão. Se eu quero não, eu quero ser cabeleireiro não. O pessoal tem uma visão tão troncha de cabelo, de quem é cabeleireiro, eu não quero não. Mas vai, rapaz, quem sabe que é Deus que ia. Eu disse, Deus quer isso para mim não. Eu dizia, né? Deus quer isso para mim não. No final das contas, quando eu recebi a última parcela do auxílio-desemprego, paguei tudo, fiquei liso. Eu disse, Jesus, e agora? Como é que vai ser? Porque você pensa logo no menino, né? Pensa logo nas crianças. Aí o irmão de novo, rapaz, bota o salão. Eu disse, o nome dele era Charles. Charlie, eu não tenho mais dinheiro. Recebi a última parcela. Eu não tenho box. Eu não tenho material, eu não tenho nada. Ele disse, eu compro e você me paga depois. Glória a Deus. Vê? Deus usou todos os meios. Fomos para a cidade. Aí comprei cadeira, comprei bancada, comprei lavatório, saí comprando tudo. E ele pagou. Foi pagando. Agora vamos atrás do lugar. Vamos alugar. Cheguei, encontrei o box em frente ao mercado público lá de Jardim Paulista. Quem é o dono? Doutor Antônio. Vou falar com ele. Doutor Antônio. Contei a história todo dia. Ele disse, Tome, o box é seu. Não precisa você me pagar nada. Aleluia. Só Deus. Aí abri o box, ajeitei o box, abri o salão. No primeiro dia, eu fiquei muito triste, desanimado. Abri o salão de 7 horas da manhã, cortei o cabelo o dia todo. Mas foi o que aconteceu. Esse rapaz que eu cortei o cabelo, era aquele pessoal bem exigente.
Eu cortei do capricho. Ele saiu divulgando. No outro dia, quando eu cheguei, tinha gente em pé, no meio da rua, esperando. Eu cortei 30. Glória a Deus. No outro dia. Aleluia. E saí. E nisso, escuta! Passei 15 anos cortando o cabelo. Até o dia em que Deus disse, fecha, eu disse, não, Jesus, vou fechar não. Eu achando que era a carne falando comigo, né? 2014, Deus disse, fecha ou não. Eu vou fechar e como é que vai ficar? E a gente pensa logo, né? Quem vai me sustentar? Quem vai prover? Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. A gente viver da obra de Deus é muito bom, mas é muito difícil. É difícil. Só quem vive da obra é que sabe. Só quem vive do reino é que sabe o que eu estou dizendo. Porque ninguém entende o ofício sacerdotal, o ofício ministerial dentro do contexto da palavra. 9,14 de 1 Coríntios diz, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Alguém diz assim, eu vou pagar para o pastor pregar para mim. Vê? Olha a visão. Esse não é o sentido. Porque o evangelho não é só pregar. O evangelho é administrar, é conduzir vidas. Conduzir vidas. E quando a gente vai pedir alguma coisa, ó, já olha limpando assim. E só Jesus é quem contempla o obreiro, o pastor. Então o sábio, ele usa a ocasião para entender o contexto da situação e pegar uma nova direção. E ali Deus me sustentou, irmão, 15 anos no salão. No salão eu consegui comprar o meu guarda-roupa, que até hoje eu tenho, que é aquele madeira de engenho. Consegui comprar uma cama boa, não é? Consegui comprar, porque tinha uns meninos, mas a gente não tinha móveis em casa. A gente não tinha. Só tinha a cama do menino, o fogão e a mesa. Não tinha os móveis da casa, porque a gente não tinha dinheiro. Então, quando eu comecei a trabalhar no salão, Deus começou a largar as portas. Aí comecei a ter os móveis de casa, os móveis melhores. O menino foi para a escola particular, porque agora eu estava ganhando melhor. Trabalhava muito, mas eu tinha. Então eu tinha que investir, né? E as pessoas, escute, você pegar seu filho, colocar ele em uma escola de qualidade, você diz, mas é muito caro. Não é gasto, é investimento. Você está fazendo a melhor coisa. Gastar, investir dinheiro na educação, no melhor lugar para seu filho. Não é gasto, é investimento. Então, nós precisamos entender muitas vezes o que é que Deus está nos dizendo com as situações. Você precisa ter ora, Senhor, eu não estou entendendo. Mas não deixa eu sair da tua vontade. Me ilumina, me conduz. E eu dizer, Jesus, eu não estou entendendo nada. Mas não deixa eu sair da tua vontade. Me faz ficar na tua vontade. Mesmo que eu não esteja entendendo nada. Eu fico com raiva, ranzinza, mas não deixa eu sair. E Deus foi me colocando no salão, se eu querer. E ali Deus foi depois, aplacando o coração, dizendo, era aqui que eu te quero, é propósito. Pronto. No tempo certo, Deus me tirou.
certo ao dizer que o contentamento não vem quando todos os nossos desejos e caprichos são satisfeitos, mas quando restringimos nossos desejos a coisas essenciais. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a felicidade está em ter tudo que a gente desejou. E não é. A gente precisa entender que Deus deseja que nós investamos em coisas essenciais para a vida. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na época de Jesus, tinha liquidificador? Não. Mas eles tomavam suco? Sim. Então eles viviam sem liquidificador. Tinha micro-ondas? Não. Tinha um fogão como a gente tem hoje a gás? Não. Mas eles deixaram de comer? Morreram? Não. Aí tem gente hoje, olha, escuta! Tá com um liquidificador bonzinho, novinho, as luzes. Eu vou comprar outro. Porque agora o outro é mais moderno. É como uma pessoa está casada há 50 anos e for trocar a mulher porque ela está velha. Não, fica com o que é, olha, fica com o que tem utilidade, com o que é essencial. É Rosinha, né, tio? É, muito bem, continua. Ai, glória a Deus. Bom, vamos fazer aqui o culto e ação de graça pelos 50 anos, em nome de Jesus. Amém, Rosinha? Vamos glória, para a gente dar glória misturado com aleluia. Então vamos lá. Então a gente tem que ficar, olha, saber investir o nosso dinheiro. Não é gastar desvairadamente fazendo débito. E ainda mais, muitas vezes com quem não deve e colocando a própria vida em risco. Escuta bem, o Wisby, essas pessoas que eu estou citando, Gold, Wisby, são teólogos, são estudiosos, que têm opiniões, pensamentos, não é, direcionados dentro do contexto da palavra de Deus. Então ele diz assim, o Wisby tem toda a razão ao declarar: o verdadeiro contentamento vem da piedade no coração, não do dinheiro na mão. Que a verdadeira felicidade está em ter uma vida de consagração, de busca em Deus. Porque veja o que a palavra de Deus diz assim, no Salmo 37. Aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. De nada tem falta. Porque os filhos do leão padecem fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Deus manda. Deus manda. A felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. O propósito da vida não está no ter, mas no ser. John Stott ressalta que o contentamento genuíno não é a autossuficiência, mas a Cristo-suficiência. Nessa mesma linha de pensamento, Carl Spahn diz que essa autossuficiência está em Deus e não no seu ego, no seu orgulho. Quando você compra um objeto, você compra para quê? Para usar ou para aparecer? Mas tem gente que compra para aparecer. Não é verdade, né? Para ter esse é melhor que os outros. Você está entendendo? Eu vou comprar. Por quê? Porque hoje eu vou abalar. Tu não abala nem tu, quanto vai os outros. Palavra de Deus, escute, a palavra de Deus ensina. Quer
coisa faça para glorificar a Deus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos lá. O indivíduo verdadeiramente piedoso tem paz com Deus, gozo espiritual, segurança de salvação e convicção de que, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Por isso o crente não sente necessidade de muitos bens terrenos guardados. Se assim for, ele não terá tempo para viver todo o bom propósito de Deus. Ou seja, Deus não está dizendo que é pecado você ter. Mas o que Deus está nos dizendo é que quando você tem, você deixa de realizar aquilo que muitas vezes Deus quer. Por quê? Porque você tem que cuidar. Porque cuidar de riqueza dá trabalho. Rapaz, escuta, comprei uma fazenda. Acabou o teu sossego. Por quê? Tu vai ter que ter muitos empregados. Porque tem empregados que tem que cuidar. Uns que são que sabem trabalhar com cavalo, outros sabem trabalhar com gado, outros sabem trabalhar com ovelha, outros sabem trabalhar com aves. Então, cada um setor desse vai ter que ter, no mínimo, 5 empregados. Aí já vem o custo. E onde tem gente trabalhando, o patrão também tem o quê? Perturbação. Porque não é só o funcionário. Manter o gado requer, olha, veterinário, baia, onde vai ficar os animais, limpa, organizada para não contaminar os animais, medicação. É muita coisa. Acabei de ter uma fazenda, não tem sossego. Sabe quando é que ele vai vir para o culto? Vai ser difícil. Sabe por quê? Porque no final de semana ele vai dizer, eu tenho que estar na fazenda. Por quê? Eu tenho que olhar o gado. Eu tenho que ver como é que está o gado. E na segunda? Não, na segunda eu fiz uma venda. Eu vou vender não sei quantas cabeças de gado. Eu tenho que estar lá para acompanhar como o gado vai ser transportado e receber. Aí quando é na terça, não, eu tenho que ir no armazém comprar material para a fazenda. E assim vai. Acabou o sossego. E de noite? Rapaz, de noite não tem condições de vir para o culto não, porque a fazenda é muito longe da cidade. Se eu for de carro, quando eu voltar, está tudo escuro, não tem iluminação. Eu vou correr risco de quê? De assalto. Acabou o sossego dele. Olha, o maior produtor de carne bovina no Brasil, ele tem mais de 1 milhão de cabeças de gado. Ele acompanha o trabalho da fazenda em casa, usando aqueles, como é o nome daquilo, meu Deus, que fica voando, bota a câmera. Drone, pelo drone. Vendo se os funcionários. Ele não sai de casa, mas também não sai do computador, acompanhando tudo. Aí eu trabalho em casa, aí tá lá, mas não sai do. Ele trabalha em casa, mas não sai de casa. É o dia todo lá, vendo. E quando chega a época de vacinação, vacina o gado, vacina o cavalo, vacina as ovelhas, vacina as cabras, vacina as galinhas, porque ele trabalha com uma variedade de coisas. Acabou o sossego. E quanto mais tem, mais quer ter. É o que a Bíblia ensina. Escuta! A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas quem você é. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas o que você é. O que é que você é? Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, filho de Deus, príncipe do
você está destinado aos céus. Você troca, a gente trocar isso por coisas efêmeras e passageiras. Por mais bonito que seja o lugar, vai passar. Rapaz, eu fui numa casa, que casa linda. Mas quando tu for, ela não vai. Fica. Não tem como ir. A grande fonte de lucro, a grande fonte de lucro não é o dinheiro, mas a piedade com satisfação, com contentamento. As livrarias estão cheias de livros nos ensinando como ficar ricos. Porque tem o segredo da riqueza. Como ficar rico em um ano. Como prosperar em 3 meses. É o mais tem. Mas a Bíblia diz, no Salmo 1, bem-aventurado é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto fizer, prosperará. Prospere, obedeça a palavra que Deus traz. Deus traz. Esse é o melhor livro de prosperidade da Bíblia. Escute bem. Mas poucos livros nos ensinam que a verdadeira riqueza não é quanto dinheiro carregamos no bolso, mas quanta piedade temos no coração e quanta satisfação cultivamos na alma. Essa é a verdadeira riqueza. Quanto de intimidade nós temos com Deus? Quanto Deus cobra para se falar com você? Ele tem raiva de falar com você? Não, ele tem o maior prazer de falar com você. E quando Deus fala com a gente, irmão, tudo muda. Aquele hino que está sendo muito tocado agora, né? Como é? Falar. Se Deus não, se eu não ouvir Deus falar, eu morro e morre mesmo, irmão. Crente que não ouve a voz de Deus morre. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então ouça nesta noite em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 13, verso 7, diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo tudo. O sábio Salomão aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando de pessoas que têm a visão distorcida da vida. O Salmo 73 fala dos ricos. Quando Davi diz: e quando eu os vi, quase os meus pés se desviaram. Então, escuta, fui ao templo buscar a Deus. Então entendi qual era o fim deles. Ou seja, eles se diziam ricos, mas não têm nada. E Davi, como pobre, naquele período em que ele percebeu isso, o rico era ele. Então não tenha inveja. Não fique com inveja. Não permita o seu coração se encha disso. Não permita. Porque Deus sempre tem algo para você. Fique na vocação que Deus lhe chamou, conforme diz 1 Coríntios 7:22. Cada um fique na vocação que foi chamado. Se você for chamado como servo, seja servo. Se Deus lhe chamou como Senhor, seja Senhor. Mas fique naquilo que Deus lhe colocou. Não reclame, não blasfeme, não murmure. Glorifique. Paulo afirma que ele era pobre, mas enriquecia a muitos. Não tinha
possuía tudo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, Paulo diz, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Como é que é isso? Bora ler? É melhor para a gente ver? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: entristecidos, mas sempre feliz. Como é que a pessoa está entristecida, mas está sempre feliz? Por quê? Porque a felicidade não é um sentimento, é um estado em que você se encontra. Estou triste, mas eu estou feliz. Por quê? Porque não é o que eu sinto, é a minha realidade, em quem eu estou. É o que Paulo está querendo dizer para nós. Aí ele diz, pobres, eu sou pobre, mas enriquecendo a muitas pessoas. Como é que alguém é pobre e enriquece o outro? Paulo está falando aqui, irmãos, de valores espirituais. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Aí ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo. O ímpio que não tem o Espírito Santo vai ler o negócio desse, isso é coisa para doido, é para doido mesmo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ser rico não é a mesma coisa que ser feliz e contente. Não raro os ricos são as pessoas que mais se suicidam. São as pessoas mais vazias. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse, veja bem, foi o primeiro homem bilionário do planeta Terra, foi esse, John Rockefeller. Ele disse, o homem mais pobre que conheço é aquele que só tem dinheiro. Entendeu o que ele disse? O homem mais pobre que ele conheceu é aquele que só tem dinheiro. Ou seja, ele está dizendo que ele era bilionário, mas era o quê? Pobre. Porque quem tem só dinheiro é pobre. Agora, quem tem amizades, quem tem realizações em Deus, quem tem certeza de vida eterna, esse é verdadeiramente realizador. Porque a sua, a minha, a nossa leve e momentânea tribulação terá um eterno peso de glória. Aleluia. É claro que Paulo, escuta bem, não está fazendo apologia da pobreza, nem combatendo a riqueza. Paulo não censura a riqueza, ele combate a avareza. Já pensou um crente que diz assim, eu sou crente, mas eu não concordo com esse negócio de dar dízimo. E aí? Não, mas porque isso não está na Bíblia. Eu digo, não está na sua. Ou você não leu. Porque é o que mais tem hoje se combatendo, principalmente nas redes sociais. E muitos que não têm o hábito da leitura, do conhecimento bíblico, teológico, cai nessa. E fica na igreja semeando isso. Não é? O que Paulo está dizendo é que o contentamento interior é um tesouro maior que as riquezas exteriores. Amém, queridos? Amém. Na próxima semana, se Deus quiser e nos permitir, nós daremos sequência a esse assunto quando nós só falamos dos 4 fatos apresentados aqui por Paulo, nós só falamos o primeiro, né? Então, na próxima semana, se Deus permitir,
nós daremos sequência sobre esse assunto tão importante, tão bíblico e tão necessário para os nossos dias. Amém?